Deixe-me alinhar agora uma experiência pessoal, e talvez o diácono teve grande responsabilidade nisto que eu vou fazer agora. Eu sou padre desde 2004. Transcorrido 10 anos, não vou entrar nos pormenores desta minha vida ministerial nesses 10 primeiros anos. Ingressei na Força Aérea Brasileira e no Sindacta 2 em Curitiba em 2014, portanto, 10 anos depois, eu me converti. Eu tenho dito isso daqui, o diácono me alertou. Espera aí, que negócio é esse? Entrei no seminário como católico, como aquele que participa, que segue Jesus, segue a Bíblia, segue a liturgia da Mãe Igreja, sempre entusiasmado, sempre feliz, né? Curioso nas descobertas teológicas, filosóficas que a Igreja nos oferece. Infelizmente, fui formado pela teologia da libertação, mas graças a Deus saí dessa. Fui seguindo, fiz teologia, me tornei diácono, sempre acreditando estar fazendo aquilo que a igreja manda, um bom diácono. Depois fui ordenado sacerdote, em 2004, comecei o meu ministério, rezando missa, concedendo sacramentos, abençoa daqui, abençoa de lá, escuta a confissão daqui, outra de lá, e vai caminhando. E depois, ao longo do processo, depois que eu fiz essa experiência, é que eu fui notando que Deus estava me empurrando, me orientando o tempo todo para uma experiência maior que Ele daria a mim 10 anos depois da minha ordenação. Primeiro, Ele me colocou numa profunda crise. Como é que eu tenho ministrado a Santíssima Eucaristia? Como eu tenho rezado a missa? Todos os senhores sabem, principalmente os que têm a minha idade, que existiu o folheto Deus Conosco, o domingo, a pastoral, não sei o que lá. E ler o jornal na missa era corriqueiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Tinha pai que falava ato penitencial. E irmãos e irmãs, tivesse uma palavra errada, ele ia dizer. Eu também era assim. Nas homilias, era um noticiário sobre Jesus. Ou seja, a partir dessa experiência que o Senhor me concedeu, 10 anos depois da minha ordenação, eu pude notar que eu era um jornalista de Jesus. Eu falava de alguém com o qual nunca havia me disposto a me encontrar. Falava de alguém desconhecido. Não como a gente pudesse falar, por exemplo, nunca me encontrei com o Papa Francisco, mas é um homem, né, famoso, então eu vou falar do Papa Francisco isto, Papa Francisco aquilo, Papa Francisco aquilo outro, mas eu nunca me encontrei com ele. Não tenho diálogo pessoal com ele, não tenho aquela amizade construída dia a dia, com doses, né, de café numa xicrinha quente. Mesma coisa era eu, noticiar Jesus para uma comunidade que estava ali ávida de escutar uma palavra viva e não uma palavra repetida. Bom, o Senhor tem os seus caminhos. E apesar da gente não entender, achar que está por cima da cocada, o Senhor vai com calma, porque se Ele apertar um pouco, vai arrebentar. Primeiro foi a missa. Depois, vem agora o grande marco. Estava eu numa boa, trabalhando, vai para o quartel todo dia. Eu sou desse, né? Casa, quartel, quartel, casa, igreja. Essa é a minha rota. Vocês não vão me encontrar em outro canto, não. Pois que eu tenho a seguinte filosofia: a partir do momento que me tornei padre, eu estou a serviço. Então, cada um tem o seu perfil, viu, gente? Não é para julgar ninguém, não, mas o meu perfil é: se eu estou a trabalho, eu não tenho tempo para ficar passeando. Apesar que isto é necessário, apesar de eu reconhecer que o descanso, o lazer, conhecer espaços culturais,
uma coisa cada vez. Mas eu estava lá apresentando, bom dia, entrando em forma, lá todo dia entrava em forma. E teve uma bendita de uma semana que eu acordei virado na bexiga, uma gripe desgranhenta. Começou com uma rinite, daqui a pouco virou dor de cabeça, daqui a pouco virou tosse, daqui a pouco virou... Sabe por quê, né? Tomei vacininha, era dor no corpo, tomei a Bezetacil, vocês sabem que dói esse trem, e nada de melhorar. E pior foi que começou a dar gripe na alma também. Eu comecei a passar muito mal, não queria ver ninguém, nem que fosse pintado a ouro, não queria ver ninguém. Rezava para que ninguém fosse pedir conselho, rezava para que ninguém fosse se confessar, rezava para que ninguém fosse na capela. Missa é simples, dá play. É só dar play. A gente sabe decorar a missa, o padre sabe decorar a missa. A estrutura da missa vai embora. Homilia, é só escrever, vamos lá pegar algum homileta antigo, né, faz um retalho lá, pega de um, pega de outro, escreve, é só ler, automático, play, porque eu estava mal, dormi mal, até que um dia, o ceboso acordou, foi para a igreja, malzão, ruinzinho, sabe que Curitiba é frio, né? Frio. Entrei naquela secretaria. Aí eu sentei numa posição que eu bati o olho no sacrário, que a secretaria daquela igreja fica bem do lado do sacrário. Então a secretaria está de um lado e o sacrário aqui do outro. Eu falei, mas é um pobre coitado mesmo, né? Falei para o soldado, não me chame, não me atrapalhe, pode ser o Papa, pode ser quem for, não estou. Fui, fechei a porta da frente da igreja para ninguém entrar. Bem egoístinha, né? Só ao mesmo tempo. Mas fui, sentei, levei meu terço, a Bíblia já estava ali, porque sempre tinha uma Bíblia no banco. Não desci lá no banco, não. Sentei aqui mesmo no presbitério, na cadeira que tinha. Que vida, né? Olhei para o sacrário, olhei para o terço, olhei para a Bíblia. Rezar, não queria mesmo. Quer saber, eu vou pegar a Bíblia e vou fazer igual os evangélicos fazem. Vamos abrir, não gosto de fazer isso, não recomendo, mas esse dia eu fiz. Na hora H, gente, né? Não é assim que acontece com todo mundo? Peguei a Bíblia, abri a Bíblia, aonde caía e não quis saber. Abriu em João 15:15. O olho bateu em cima, direto, pá, foi milagre, foi automático, eu não fiquei procurando, aonde bateu o meu olho, ali ele ficou, e ali ele permaneceu. O que está escrito em João 15:15? Vamos ver quem sabe? Não pode olhar no celular não, João 15:15. João 15:15 diz: já não vos chamo escravos, pois que o escravo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer os segredos do meu Pai. Tará. Aqui já é a minha interpretação aqui. O texto diz outras palavras. Aí eu entendi. Espera lá. Eu era escravo ou era amigo de Jesus? O que é que Jesus vinha pedindo a mim há tanto tempo e eu não escutei? Porque inerte na minha sepultura das minhas certezas antigas, que todo mundo fala, todo mundo vive, todo mundo se comporta, todo mundo tem seu gesto, todo mundo tem o seu padrão, principalmente no âmbito católico. É um tal de copia e cola, até quando? Fechei a Bíblia, imagina, né, mauzão, já entendendo, olhei para o sacrário e lhe disse: Senhor, sei que o Senhor está aí, sei que não falei nada, não lhe pedi nada, deveria ter rezado antes, não rezei, e aqui eu entendi que eu fui um padre sem vergonha, malandro, safado, mentiroso,
enganador, cristão, meia pataca. E aí eu me descrevi pela negativa. Ora, esse é um processo natural de todo ser humano que está em crise. Esse é o processo do ser humano de se destruir, sabe? É por isso que às vezes a gente não tem boa convivência. Porque quando a gente está mal, a gente se destrói. Fui mentiroso, fui jornalista de Ti, Senhor. Enganei esta comunidade e tantas outras pessoas, noticiando que Jesus ressuscitou, noticiando que Jesus fez uma cura, noticiando que Jesus, Eucaristia. Nunca duvidei da Eucaristia. Graças a Deus, isso daqui eu acho que é o grande tesouro que me deixou firme ali. Se eu tivesse duvidado da Eucaristia, eu acho que estaria não sei aonde. Mas enfim, foi esta Eucaristia que me trouxe de volta. E eu lhe disse: Senhor, se o Senhor aceita ainda a minha amizade, eu quero ser o teu amigo. O Senhor aceita a minha amizade? Este pobre homem que um dia o Senhor colocou aqui neste altar. Terminei a oração, abri a igreja e voltei. Terminei meu dia tal como comecei. Feio, triste, ranhento, desculpe minha nojeira. Fui para casa ruinzinho, não jantei, fui dormir porque eu estava um bagaço. Sexta-feira de manhã, eu acordei como se eu nunca estivesse doente. Sem dor, sem ranho, sem depressão e sem memória do que eu senti de dores no último dia. Nada. E aí eu entendi onde é que eu estava, para onde eu estava indo e como eu estava levando toda uma comunidade, arrastando uma comunidade atrás de mim para o brejo. E a partir desse dia, então, foi o marco para mim, que eu deixei de ser católico e virei católico. Deixei de ser um padre mequetrefe para ser o padre que Cristo quer, o amigo de Cristo. E a partir desse momento, toda a minha visão teológica, espiritual, oracional, pastoral, foi alterada, profundamente alterada, não pelo meu esforço intelectual, não pelo meu empenho, mas pela graça do Espírito Santo. E estou neste processo até hoje, e não estranhem, pois que a mim interessa Cristo, a mim interessa que cada um de vocês também se despertem. Eu não posso converter você, mas você poderá perceber pelo testemunho do seu padre, ou pelo testemunho de qualquer outro católico, perceber que alguma coisa aconteceu, ficar assombrado, ter contato com esta realidade do ressuscitado e perguntar-se: vem cá, o que eu estou fazendo na minha vida até hoje? Fechado no meu túmulo de certezas, é o cúmulo, né? Porque Jesus está livre, Ele vive, Ele ressuscitou, aleluia. E aqui eu entendi, e sou feliz pelo fato do Senhor jamais ter permitido que eu me perdesse. Ele foi me conduzindo e me trouxe até aqui. E que vocês também tenham esta liberdade espiritual. Não se aprisione em coisas velhas, fedidas a mofo, sem norte. Venham ao encontro do Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.